Sejam bem-vindos mais uma vez, senhoras e senhores, ao Olympus TCG. E hoje, gente, eu queria estar trazendo para vocês, como sempre, a gente abrangindo um pouco melhor esse assunto dos TCGs. E hoje eu vou estar trazendo para vocês, gente, como vocês bem sabem, temos muitos jogos de TCGs esparramados mundo afora e que estão cada vez mais chegando aqui para nós aqui no Brasil. Então, gente, hoje eu vou estar trazendo para vocês, não todos, mas os 3 principais que fazem a febre aqui no Brasil, que é o Pokémon TCG, que já estamos muito acostumados com ele, né? Quem não ouviu falar de Pokémon hoje em dia? Magic the Gathering, que é o pai dos TCGs, como vocês bem sabem, e o Yu-Gi-Oh!, que foi onde, vamos dizer assim, esse negócio de cartinhas estourou de vez aqui no Brasil, gente. Então eu vou estar falando sobre cada um deles, um pouco de cada um, para a gente se familiarizar melhor nesse mundo, para a gente estar aprendendo como ele é, como ele deve ser. Então se acomoda aí, pega uma pipoca, pega um doce, uma companhia, que for, e se acomoda aí pra gente começar. Muito bem, vamos começar pelo primeiro, é o mais conhecido, é o mais... Não posso dizer que eu acho que é o mais amado, né? Varia de pessoa para pessoa, mas estamos falando do único que até hoje é a marca registrada no seu gênero, que é o Pokémon TCG, gente. O Pokémon TCG é sem dúvida um dos TCGs mais populares no Brasil e no mundo. A sua acessibilidade é um dos grandes atrativos, com regras relativamente simples que facilitam o aprendizado por iniciantes, inclusive crianças. Ao mesmo tempo, ele oferece a profundidade estratégica suficiente para satisfazer os jogadores experientes e competitivos. Ou seja, gente, ele tem aquele equilíbrio natural que de um deck para o outro. Então, assim, sempre há uma maneira de você ganhar, entendeu? Com a estratégia certa, sempre há uma maneira ou uma forma de se ganhar. O jogo ele se baseia, gente, na famosa franquia, como vocês bem sabem, do Pokémon, onde os jogadores assumem o papel de treinadores e batalham com os seus Pokémons, usando ataques, habilidades e cartas de treinador para derrotar os Pokémons do oponente e coletar as 6 cartas de prêmio. A constante edição de novas coleções, Pokémons, né, e mecânicas mantém o jogo fresco, gente, e empolgante. A Copag, que é a distribuidora oficial aqui, gente, do Brasil, ela mantém o Pokémon TCG, mantendo ele garantido a disponibilidade dos produtos aqui, tá? Então, assim, a comunidade do Pokémon TCG, gente, é muito ativa, gente. É muita gente, com diversos eventos assim que acontecem no Brasil inteiro e torneios que vão de encontros casuais a competições regionais e nacionais, gente. Então, assim, já houve inúmeros campeonatos, já houve inúmeros torneios, etc. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar muitos e torneios importantíssimos que foram enormes em questão de vários assuntos, entendeu? Então, Pokémon TCG, gente, é uma ótima pedida para quem está começando e para quem quer se aventurar nesse mundo maravilhoso que é os TCGs. Em segundo lugar, gente, não fica muito menos importante por ser o segundo lugar aqui no meu ranking, mas é sem dúvida um dos mais importantes TCGs que, assim, acho que eles podem existir, que pode existir, entendeu? Eu tô falando, gente, do pai dos TCGs, o Magic the Gathering, que na sigla a gente pode achar por MTG, entendeu? E assim, gente, o Magic the Gathering, ele é considerado o pioneiro dos TCGs em um dos mais complexos e influentes do gênero.
Então assim, ele foi lançado, gente, em 1993 e o Magic ele possui uma história riquíssima e uma vasta gama, gente, de cartas e mecânicas que vocês não podem imaginar, gente. É muita carta, é muita mecânica diferente. As formas de se jogar esse jogo, gente, você pode montar. Olha, eu vou falar uma coisa, com a coleção no estado que tá agora, vocês podem montar decks de tudo quanto é gênero e tipo. Gente, um dia desses eu joguei com um cara que ele, só pra vocês terem uma ideia, ele me venceu com um deck de cães. É um deck composto só por cachorros e magia negra. Meu, eu fiquei besta. Eu fiquei completamente besta, entendeu? E assim, os jogadores, gente, eles constroem os baralhos com criaturas e feitiços e encantamentos. É assim que ele funciona. Aí o objetivo do jogo é reduzir os 20 pontos de vida do oponente a 0. Então todo mundo começa com 20. Chegou a 0, você ganhou, entendeu? E assim, a profundidade do Magic, gente, atrai um público mais maduro e dedicado, com uma cena competitiva global muito forte no Brasil, gente. Ele também possui uma base de fãs muito grande e organizada, com torneios em diversos formatos. Que aí, gente, a gente vai entrar num outro vídeo, eu vou estar explicando para vocês. Porque tem vários formatos diferentes. Standard, Modern, Commander, etc. E cada um deles é diferente um do outro. Não pensem que eles são um pouco iguais, que eles não são, gente. E assim, tem muitas lojas especializadas que servem como centros para a comunidade, gente. Então assim, tá lá tabulado como loja, mas meu, é um clube. Os caras vão lá jogar, trocar cartas. É muito legal, gente. E assim, embora possa parecer intimidador assim para algumas pessoas, assim, pro começo, porque assim, devido à complexibilidade dele, existem muitos baralhos, gente, que já são pré-montados, já são baralhos prontos para você aprender a jogar. E o melhor de tudo, gente, uma coisa que eu não falei no Pokémon e tem no Magic também. Tem o Magic The Gathering Arena, que é a versão digital dele, tá? Vocês podem estar jogando de graça em qualquer computador, inclusive está disponível para celular e Android e iOS também, tá? Vocês podem estar jogando e aprendendo, que facilita muito vocês aprenderem por lá, gente. Então, eu recomendo para vocês. Magic The Gathering é uma ótima pedida para quem quer se aventurar mais ainda nesse mundo. E por último, gente, mas assim, eu acho que foi com ele e que eu aprendi sobre esses TCGs, e eu acho que uma turma enorme aqui também vai dizer o mesmo, que foi com ele que a gente aprendeu numa banca de jornal: ô tio, me vê 3 pacotinhos. Que foi, gente, nada mais nada menos do que o Yu-Gi-Oh! É isso mesmo, gente. O Yu-Gi-Oh!, gente, ele foi baseado no famoso anime e mangá, que já tinha lá no Japão, e ele chegou pra gente aqui, foi um estouro de sucesso. E assim, ele é um outro gigante no cenário dos TCG, gente, porque ele é conhecido por seus duelos rápidos e cheios de combos, entendeu? Então assim, o jogo, ele é tipo, gente, o Street Fighter dos TCGs, entendeu? Porque a combinação de cartas é muito grande que dá para você fazer. E assim, o jogo ele permite, gente, aos jogadores invocar monstros, ativar cartas de magia e armadilha para manipular o campo de batalha e zerar os pontos de vida do oponente. Então assim, é como se fosse um jogo de xadrez em cartas ali, entendeu, gente? E assim, o Yu-Gi-Oh! Ele tem uma base de fãs assim, gigantesca aqui no Brasil, gente, apaixonada de verdade, entendeu? Então assim, muitos deles cresceram assistindo o anime, e assim, embora o jogo possa ter tido um leve declínio de jogadores em algumas regiões, ele ainda é muito relevante e tem uma comunidade ativa, especialmente na cena competitiva. Ou seja,
ele é mais voltado pro competitivo, gente. Ele é um jogo, por ser um jogo de anime, assim, ele é um jogo levado muito a sério. E assim, a versão digital dele, tem uma versão digital, é o Yu-Gi-Oh! Master Duel também. E é muito popular também, gente. Ele oferece uma forma acessível de você jogar e aprender, entendeu? Então é muito legal isso, porque às vezes você tá confuso, com medo, né, de começar assim. Você pode colocar no celular mesmo e ir estudando e vendo como funciona, entendeu, gente? E assim, com a mecânica do Yu-Gi-Oh!, gente, com as suas invocações especiais e interações complexas, recompensa os jogadores que dominam as estratégias e o conhecimento, gente, das cartas. Ou seja, é aquela velha história que o Yugi falava, né? O coração das cartas, né? Se você não entender as cartas, filho, você esquece. Você não consegue de maneira nenhuma jogar o jogo, gente. E assim, gente, esses são os 3 TCGs, gente, que dominam o mercado brasileiro. E assim, devido a uma longa história, tem uma grande base de fãs e um suporte enorme e contínuo aqui pra gente. Então tem uma cena competitiva muito forte aqui pra gente, tá? E para finalizar aqui, gente, eu também estou indicando para vocês aqui uma loja muito boa aqui, fica perto da Guilhermina, se chama X-Splice, é uma loja de cardboard games, muito boa, gente, tem um monte de campeonatos lá, é muito legal, recomendo para vocês, já fui super bem atendido lá. E bom, gente, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui do Olympus TCG. E já sabem, gente, comenta, curte, compartilha e para ajudar a gente a subir aqui e fazer o canal ser bem reconhecido aqui pra galera. Então, valeu, hein?